Bem-vindo ao Maestria da Mente Podcast, onde abordamos o que há de melhor na neurociência e no comportamento humano. Fala pessoal, hoje eu estou com a professora doutora Beatriz Acâmpora. Ela já trabalha com hipnose clínica há mais de 15 anos, autora de diversos livros, é psicóloga, doutora em saúde pública, e hoje a gente vai falar sobre muitas questões relacionadas à hipnose, neurociência, saúde mental, meditação, tudo aquilo que a gente pode utilizar como ferramenta para gerenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos e dar ferramentas para as pessoas poderem ter plenitude, não só na saúde física, mas com a saúde mental também. Prazer te receber aqui, Bia. É sempre muito bom falar com você. E para começar, eu gostaria de saber, já conhecendo o seu trabalho com a hipnose clínica, como começou o seu caminho pela hipnose? Como você se interessou por essa ferramenta? Primeiro, quero agradecer imensamente o convite por estar participando desse podcast, né? E eu sei que já é um sucesso muito grande. Agradeço imensamente poder estar aqui hoje. E o meu caminho pela hipnose clínica, eu acho que foi ao inverso do que a maioria das pessoas busca, porque eu tive contato com a meditação quando eu tinha uns 11 anos de idade, num curso de modelo e manequim que minha mãe queria, porque queria que eu fizesse, e eu não queria fazer. E lá a professora, né, de etiqueta e tudo mais, daquela época, né, era uma outra época, hoje em dia ninguém fala muito disso, e aí ela começou a perceber, né, que todas as meninas muito novinhas não tinham a menor capacidade de autogerenciamento, nem de silenciar, era tudo uma agitação muito grande, e aí ela começou a introduzir aulas de meditação para a gente. E a primeira vez que eu pratiquei meditação, eu pensei, essa mulher tá doida, eu não vou conseguir meditar, minha mente não vai acalmar, né? E aí eu fui experimentando, eu fui gostando daquilo. Eu fui começando a perceber o quanto que aquilo me ajudava nos estudos, na minha adolescência. Então, eu incluí a meditação durante toda a minha adolescência até a vida adulta. Com 18 anos, eu comecei a procurar curso, né, para estudar e para entender mais sobre yoga e meditação. Então, eu comecei por esse caminho. Meu caminho foi o contrário, eu não fui parar direto na hipnose, eu fui pelo caminho da yoga e da meditação. E aí eu comecei a praticar muito isso. Fui fazer jornalismo, né, que a minha primeira graduação foi jornalismo, fui ser assessora de imprensa, fazer outras coisas, e aí depois é que eu fui fazer psicologia. E no primeiro ano de psicologia, né, meu marido, que é o professor João Oliveira, que também gravou o podcast, ele já gostava da hipnose, ele já tinha esse encantamento todo, né? E ele começou, ele brincava comigo, queria me hipnotizar e tudo mais. E aí eu procurei um curso logo no primeiro período da psicologia. Eu falei, então vamos fazer um curso, vamos começar a trabalhar com isso profissionalmente. E não só na brincadeira ou de tentar entender. E era uma época muito difícil, porque a gente morava numa cidade pequena, e cidade pequena a gente não tem muitas oportunidades de ter grandes professores, grandes mestres, né? Hoje em dia até que isso se amplia um pouco, mas assim, é mais difícil da gente ter isso presencialmente. Então, a gente começou a montar turmas, a contratar professores para levar para lá, e a gente fazia o curso na aba, né? A gente montava o curso, organizava o curso para poder a gente estudar, veja bem, né? Então, não é que a gente viajava, porque às vezes até para a gente viajar era difícil, porque era uma época, a gente está falando aí de 18, 20 anos atrás, né? Então, realmente é mais difícil. E aí a gente começou a estudar dessa forma, levando os grandes nomes da hipnose para a cidade, e as pessoas se interessavam fazendo congressos, né, fazendo palestras, essas pessoas indo e a gente aprendendo, a gente como aluno. E aí depois que a gente foi se formando, né, foi estudando mais e mais, aí a gente começou a atuar e a trabalhar com a hipnose. E hoje, para a gente, assim, é um orgulho muito grande a gente poder ser uma referência dentro dessa área, utilizar a hipnose como um recurso muito poderoso para a área da saúde mental. No meu caso, que também sou instrutora de yoga e meditação, incluí também alguma coisa do yoga, das posturas, porque eu busquei alinhar o yoga dentro não só de uma filosofia, mas de compreender como que as práticas meditativas e as práticas da contemplação com as posturas com o corpo poderiam ajudar as pessoas a elas poderem se autocompreender, a resolver os seus próprios conflitos, a reconhecer o seu corpo, porque a gente não aprendeu a silenciar, né? Na vida, a gente não aprende isso, né? A gente, quando a pessoa vai buscar, é porque ela já está muito ferida, muito machucada, já buscou muitas outras coisas antes de chegar num recurso terapêutico como esse, né? Uhum. E a hipnose,
como entrou na sua vida? Foi o Dr. João que te apresentou como hipnose de palco? Aí depois, comigo foi um livro, né? Eu peguei um livro na Califórnia, não acreditava, vou pegar isso aqui para ver se funciona. E aí quando deu certo, falei, cara, isso aí não é mentira não, porque eu não acreditava em hipnose. Via na televisão, achava que era tudo combinado. Então com você foi o Dr. João que te apresentou como ferramenta mesmo de hipnose de palco, como entretenimento. E, na verdade, ele começou a usar comigo, por exemplo, se eu tinha uma dor de cabeça. Aí ele, não, deixa eu usar isso aqui com você. E aí eu via que ia funcionando e via que tinha muita similaridade com os estados de meditação. Eu falava, vou estudar mais isso, né? Então, eu conheci a hipnose verdadeiramente com o João Oliveira, com o professor João Oliveira. E aí isso entrou na minha vida e eu uso desde então. Hoje, praticamente, eu trabalho só com isso, né, dentro da psicologia, claro, também faço outras coisas dentro da área da psicologia, mas clinicamente isso é o que eu vejo. Eu gosto de resultado. E as pessoas, eu falo que nós somos profissionais conforme nós somos pessoas. Cada um vai contribuir profissionalmente à medida em que coloca a sua contribuição enquanto ser humano naquilo que está fazendo. Então, como eu gosto de resultado, geralmente os clientes que vêm para mim são clientes que também gostam de resultado. Claro. E acaba que é um casamento perfeito, porque a gente consegue avançar bem dentro do processo terapêutico, né? E quem foi o primeiro professor de hipnose? Você falou, vou levar lá para minha cidade alguém para ensinar para gente. Como é que começou isso? Olha, foram vários, mas assim, que eu tenho lembrança foi Jário Mancilha. O professor Jário Mancilha, que é, né, cardiologista também, uma grande referência aqui no Rio de Janeiro, e ele foi o primeiro que a gente levou lá, e foi um grande professor para a gente, e depois a gente foi estudando, né, fazendo cursos, fazendo, né, no IBH, em vários outros institutos, a gente foi estudando e evoluindo, né? Aí fomos fazer curso fora, fomos buscar mais ferramentas, né? E a gente estuda até hoje, né? Quem trabalha com esse tipo de ferramenta é um eterno aprendiz, né? Então a gente está sempre no processo de aprendizado e de crescimento. E o melhor de tudo, pelo menos para mim, né, é que eu sempre entendi qualquer recurso terapêutico como uma prática que também a gente tinha que colocar na nossa vida. Então, eu uso os recursos de auto-hipnose, eu coloco em prática para poder fazer alguma coisa para o meu cliente. Eu crio muitas técnicas, né? A gente tem um livro escrito, que é o Manual de Hipnose Neurosensorial, e aqui atrás, como a gente cria técnica... Aqui na biblioteca. Eu estou vendo ali atrás. Então, como a gente cria técnicas, e todos os dias eu crio técnicas, às vezes eu estou fazendo alguma coisa que eu estou criando ali com o cliente, e eu não gravo, depois eu esqueço de anotar. Então, eu estou sempre tentando anotar logo em seguida, quando eu crio uma técnica, e aí eu coloco para eu praticar também, eu faço comigo. Como que isso está funcionando? Como que funcionou em mim? O que eu posso melhorar nisso para poder a pessoa conseguir compreender melhor, captar melhor as informações, né? A ideia é essa, que a gente tem que estar sempre buscando criar aquilo que é mais atual e que é melhor para os nossos clientes, né? E eu sempre falo isso também até nos cursos que a gente conduz, né? A gente tem que estar sempre aberto a recriar. Porque às vezes tem uma técnica muito maravilhosa que não funciona com um determinado cliente mais resistente. Então, você vai ter que pegar e recriar aquela técnica, reinventar para que aquela pessoa possa receber aquilo com mais facilidade. Perfeito. E falando sobre a sua prática clínica na utilização da hipnose, falando para os seus colegas psicólogos, psicólogas, que nem conhecem as aplicações da hipnose e como ela pode ser utilizada dentro da psicoterapia. Quais são as vantagens em utilizar a hipnose? Olha, hoje, né, como a gente tem várias profissões que utilizam a hipnose, inclusive terapeutas também, né, porque não é uma prática exclusiva de uma profissão. Dentro do Conselho de Psicologia, a gente tem uma resolução que validou a prática da hipnose como uma ferramenta para uso dentro da psicoterapia no ano 2000, mas a gente tem aí a medicina, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a odontologia e também todos os terapeutas, né, os terapeutas integrativos que também utilizam a hipnose como uma ferramenta. Então, quando a gente pensa em como que isso pode beneficiar as pessoas, é justamente, primeiro, hoje, o grande mal do século, ansiedade e depressão. Quando a gente pensa, né, que a vida frenética, a correria do dia a dia, faz com que as pessoas, às vezes, nem se deem conta que estão se atropelando, passando por cima de si mesmas, a gente vai começando a compreender o quanto que a hipnose, sim, pode ajudar essa pessoa a se autogerenciar.
Então, uma das grandes coisas que a hipnose pode ajudar é isso, a gerenciamento das emoções, né? Desenvolver inteligência emocional, autopercepção, autocompreensão, as pessoas que se cobram muito, porque o mundo exige isso, cada vez respostas mais rápidas, né? Tem gente que eu já conheço agora, pessoas que desenvolveram estresse pelos grupos do WhatsApp, né? Pelos grupos da ferramenta das redes sociais, porque elas têm que ficar ali antenadas. O que antes elas conseguiam desligar num determinado horário de trabalho, agora com o aumento do home office, agora com o aumento da utilização dos grupos de trabalho por essa rede, acaba que as pessoas também vão ficando estressadas e não sabem desligar, não sabem a hora de parar. Agora é o momento de cuidar de mim. Então, tem gente que não desliga o celular, fica entrando notificação a madrugada toda, já começou a entrar em distúrbio de sono. Então, uma coisa vai acarretando outra. Se a gente, dentro da hipnose, né, consegue fazer a pessoa compreender, se auto-perceber, compreender os seus limites, saber colocar limites na sua vida, já é um grande ganho. Então, a gente consegue trabalhar estados depressivos, a gente consegue trabalhar a capacidade do sujeito de olhar para a sua própria vida e fazer escolhas melhores. Porque às vezes a gente está fazendo escolhas para a gente que são boas, mas tem alguns ajustes, porque as pessoas acham que escolher é só colocar coisas na sua vida, mas às vezes a gente precisa tirar algumas, que também atrapalham o percurso. E a ansiedade é muito isso também, né? O acúmulo de funções, o acúmulo de coisas, e que a gente não se percebe. Eu posso mais um pouquinho. Eu posso mais um pouquinho. Acho que todo mundo já passou por alguma situação assim, né? Eu já passei algumas vezes, né? Eu posso mais, eu posso mais. E quando você vê, você já ultrapassou todos os seus limites. Então, com o recurso da auto-hipnose, você consegue, primeiro, fazer pausas, descansar, você consegue saber reconhecer o que você, como estão as suas escolhas e o que é que você está fazendo com a sua vida. E aí poder reescolher. Porque aquilo que você, de repente, percebeu que não está funcionando, você consegue reescolher. Então, a vantagem da hipnose, que a gente chama de hiperfoco, é que quando você se abstém de todas as informações externas e começa a encontrar as suas respostas internas, aí você verdadeiramente começa a se ouvir, a se escutar. Como a gente não aprendeu isso, num primeiro momento, às vezes a pessoa fica na dúvida. Ah, será que isso é coisa da minha cabeça? Ah, eu achava que... Eu escuto muito isso dos meus clientes. Ah, eu achava que hipnose era algo muito mais complexo, que eu ia fazer alguma coisa aqui, que eu não ia lembrar de nada, que eu ia entrar no estado... que eu ia perder o controle, exatamente. E aí, quando eles vão vendo que não é nada disso, que muito pelo contrário, eles vão encontrando as respostas, eles vão assumindo o controle. Ninguém perde o controle, a pessoa assume o controle da sua vida. Quanto mais eles vão percebendo isso, mais o resultado vai vindo, e eles vão ficando muito felizes, né? Então, hoje eu atendo pacientes desde abuso físico, psicológico, a pessoas com depressão, as pessoas com alguns tipos de transtornos psicológicos, de personalidade, a pessoas que têm codependência, ou que têm ansiedade, depressão, ou algum tipo de sintoma físico também, porque às vezes a gente tem, que a gente chama na psicologia das doenças psicossomáticas. Então, quando a pessoa também tem uma crise de enxaqueca crônica, ou algum problema crônico, então aquilo já está instalado muito tempo na programação mental da pessoa, o corpo só sabe responder a partir da doença, ao invés de responder a partir da saúde. Então, quando a gente começa dentro do processo terapêutico, que não, eu falo que a hipnose é uma ferramenta dentro do processo terapêutico, tem o diálogo também, em que a gente vai conseguir acompanhar aquela pessoa, o quanto que ela está conseguindo evoluir e está realmente colocando em prática na vida dela aquilo que a gente vai sugerindo, né, e vai acordando na sessão terapêutica, e o quanto que ela não está conseguindo evoluir. E é muito engraçado que às vezes as pessoas falam assim, joguei tudo fora, tive uma recaída. E aí isso eu também escuto muito. E aí a gente sempre fala que não, porque as recaídas fazem parte da vida. Ninguém vai andar para frente sem cair, né? Isso é natural. E os dias também não são todos iguais, né, Thiago? Às vezes as pessoas pensam que não, você... Porque hoje a gente está numa sociedade que às vezes eu acho que beira o superficialismo, né? Porque eu não quero sofrer. Se eu estou em sofrimento, eu quero arrancar essa dor de dentro do meu peito. Eu não quero sentir tristeza. Eu só quero ficar alegre e feliz o tempo todo. Os vínculos são superficiais também, né? E acabam que os vínculos vão se tornando superficiais, porque as pessoas não querem se envolver, né, umas com as outras, até nessa parte interpessoal mesmo, né? Tipo, em relacionamentos. Pessoas têm tanto medo de sofrer que elas acabam... aquela coisa do Zygmunt Bauman chama, né, da modernidade líquida, né, nesse mundo líquido que a gente... Isso, do amor líquido, exatamente. O Bauman tem livros maravilhosos sobre isso, sobre o amor líquido.
E é isso, assim, essa questão da gente poder entender que as emoções, elas fazem parte da vida. A gente não vai poder esconder essas emoções. Aí, como eu não quero sentir, é isso que a maioria das pessoas fazem, eu quero ficar bem o tempo todo. Isso seria um mundo perfeito, né? Se a gente pudesse ficar bem o tempo todo. Mas isso também é uma construção, inclusive de reconhecer quando você não está bem e fazer alguma coisa para acolher aquela emoção que não está tão legal assim, uma tristeza, uma raiva, um medo, aprender com essa emoção. Eu sempre falo que as nossas emoções são verdadeiros professores, aí a gente aprende e segue em frente. Mas deixar sentir também. A emoção não é para fazer morada no coração, ela é para seguir viagem. Mas a gente fica com tanto medo de sentir que a gente aprisiona. Ao invés de liberar o fluxo, a gente fica agarrado ali no medo, agarrado ali na tristeza. E tudo que a gente não quer é mais do que a gente tem. Porque a gente fica com medo, né, de ter mais daquilo e acaba se envolvendo mais e mais e não se permitindo recriar o processo. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens da hipnose. A nossa capacidade de recriar a nossa vida. A hipnose faz isso com a gente, né? A possibilidade de a gente recriar o que a gente, compreender o que a gente está sentindo e recriar as nossas escolhas, escolher melhor e recriar o nosso cenário. Porque cada um, quando a gente fala que cada um tem um mundo, cada um tem um mundo porque cada um, de acordo com as suas experiências, com as suas memórias, com as suas vivências, foi criando caminhos neurais no seu cérebro que formulam uma forma de responder ao mundo, de enxergar com um filtro a vida. À medida que você, através de um recurso como a hipnose ou como a meditação, começa a ampliar esses filtros, você vai começar a ver que você pode enxergar a vida de outras formas. E aí sim, você vai recriando a sua realidade. Perfeito. Então, você, além de utilizar a hipnose na prática clínica, você também recomenda que seus pacientes pratiquem auto-hipnose em casa, né? E seria legal também explicar isso, porque muitas pessoas não sabem nem o que é auto-hipnose, né? Na verdade, até a hipnose tem muitos conceitos equivocados, né? Muitas pessoas acham, como você mesma falou, que você vai perder o controle, que você não vai lembrar de nada, vai ter uma amnésia. E não, a gente está no controle o tempo inteiro. E qual seria essa diferenciação da hipnose praticada na clínica que você faz, da auto-hipnose, que é a pessoa se colocar nesse estado? A hipnose, ela é tem várias definições, né? Como você falou. Algumas pessoas falam que é um estado alterado de consciência, outras pessoas falam que é um estado de hiperfoco. Mas o que acontece na hipnose é que você se abstém de todos os estímulos externos e você começa a perceber o que está acontecendo dentro de você. Então, você consegue ter acesso a memórias que antes você não tinha, você começa a ter acesso a informações daquilo que te incomodou. Então, uma das técnicas que a gente usa na hipnose, por exemplo, quando tem algo incomodando, lá para a terceira, quarta sessão, a gente vai direto no ponto e aí fala: qual foi a primeira vez que você sentiu isso? O que vem na sua percepção? E é muito difícil a pessoa que já está treinada para perceber, né? A gente vai treinando a pessoa para ela se auto-perceber, ela não encontrar essas respostas. Então, quando dentro da hipnose clínica, o que a gente faz é a gente vai conduzindo o cliente para ele se descobrir, perceber suas respostas internas. Uhum. O terapeuta ele não dá respostas, ele ajuda o percurso, então ele é um facilitador do percurso até a pessoa encontrar as suas próprias respostas. Por isso que nunca vai ter uma sessão igual a outra, para cada ser é diferente. Uhum. E aí a auto-hipnose, que é o que a gente recomenda que o cliente faça em casa, use no trabalho, a gente coloca, ensina para a pessoa algumas técnicas de autoindução, em que a pessoa pode entrar naquele estado de mais concentração, de foco nela mesma, de se abstrair do que está acontecendo lá fora e assumir também o controle dela. E também com áudios. Então, a gente pode enviar áudio para a pessoa. Como eu gravo áudios, tenho muitos áudios gravados com a minha voz, então eu envio os áudios para a pessoa para ela fazer em casa. Mas eu também ensino algumas técnicas para a pessoa fazer sozinha. Porque se a pessoa não aprender a se gerenciar em todo o tempo que ela não está comigo, né? Às vezes a pessoa está comigo 1h30 na semana. Se ela não aprende a se gerenciar em todo o tempo que ela está com ela mesma, ela vai criar, na verdade, uma dependência do terapeuta. Exatamente. E não é isso que a gente quer. A gente não quer ser bengala de ninguém. A gente quer que o cliente caminhe com as próprias pernas. Uhum. Para ele poder ter autonomia, ele precisa se reconhecer. Então, o que a gente ensina é, sentiu alguma coisa, não faz de conta, não fica com um chicote nas costas se torturando porque sentiu alguma coisa que não queria ter sentido. Se aquela emoção veio, pergunta para você mesmo. O que eu tenho para aprender com isso? O que é que essa emoção quer me dizer agora? Como é que eu posso deixar isso fluir? Eu estou com vontade de chorar, chora. Eu brinco que se não fosse para ter canal lacrimal, não tinha, né?
Se tem, é Tudo porque tem tem uma alguma função. função. Tudo tem uma função, né? Senão não existia isso, né? Estava seco, mas não está porque você é um ser humano. Então tem que aproveitar para poder utilizar ele quando se faz necessário, né? Então, assim, o cliente ele vai ter tanto o suporte do terapeuta e ele vai aprender a lidar consigo mesmo durante a semana. E aí a gente, quando começa a outra semana, e eu sempre começo a sessão perguntando o que você conseguiu fazer, o que você conseguiu fazer por você, quais foram os seus insights durante essa semana, o que você percebeu, o que você acha que você consegue trazer hoje com uma outra perspectiva, porque a grande função de qualquer processo terapêutico, seja ele qual for, é a mudança de paradigma, é a mudança de perspectiva. Porque ninguém, é muito raro, né? Alguém chegar na terapia falando, tá tudo ótimo. Eu só vim aqui para fazer uma manutenção da minha alegria e da minha felicidade. Isso não acontece. Ninguém Isso vai, né? realmente não acontece. E Né? o professor João também falou que geralmente quando as pessoas procuram, inclusive, é porque é a última esperança da pessoa, já tentei de tudo, só falta a hipnose. Isso acontece, né? Muito, o tempo todo. Então, é por isso que a gente também vai implicando a pessoa dentro do processo, né? Qual é a vantagem? É que é muito rápido o processo terapêutico, os ganhos são muito rápidos, mas todo o processo terapêutico, ele requer a pessoa aprender a lidar consigo, aprender os recursos internos, ativar esses recursos internos para que possa conseguir caminhar com as suas próprias pernas, e aí, em algum momento, vai ter algum problema. Vai ter, porque a vida Sim. nos apresenta desafios a todo tempo. Quando vem o desafio, aí é o momento da pessoa entender, agora eu já tenho esses recursos ativos em mim, eu já consigo colocar ele em prática. E aí a gente vai conseguindo avaliar como é que a pessoa está colocando em prática. Se ela está conseguindo fazer para ela, se ela está conseguindo ficar bem, se ela está conseguindo praticar o que foi treinado no processo terapêutico. Aí, em seguida, a gente prepara a pessoa para as recaídas, para os momentos difíceis, até preparar a pessoa para a alta, porque é exatamente isso que acontece, né? A gente sabe que a gente vai ter problemas, a gente sabe que a gente vai ter desafios. Se a gente consegue olhar para essas experiências, para esses desafios, entender que isso também vai passar, mas se aquilo está ali, tem alguma coisa que eu possa transformar em uma força para a minha vida, melhor vai ser o meu percurso. Se a pessoa não consegue entender isso, ela vai ser uma eterna vítima da vida, ao invés de abraçar a vida e dançar com ela. E é isso que a gente busca ensinar para a pessoa, né? Busca na nossa condução fazer com que essa pessoa expanda esse olhar e entenda que se a vida não está boa, ela pode fazer ficar bom. Sim. Depende dela também, dela querer e dela buscar esse caminho. Exatamente. Isso que você falou é muito importante, porque algumas pessoas, inclusive, acreditam que a hipnose em si já é capaz de, vai reprogramar minha mente a partir de agora, que depois que eu fizer a hipnose, aquele hábito ruim que eu tenho vai sumir, o vício que eu tenho desaparece. Não é assim, né? A pessoa tem que querer fazer com que o processo aconteça, né? Como você falou, vocês são apenas facilitadores para fazer com que a pessoa consiga alcançar aquele resultado de forma mais rápida. Existe esses equívocos, né, relacionados à hipnose, porque as pessoas acreditam que o hipnotizador tem a capacidade de controlar a mente, de poder fazer com que essa pessoa responda a qualquer tipo de fenômeno hipnótico, porque é o que acontece na televisão, né? A gente vai ver hipnose retratada na televisão muitas vezes, é a hipnose de palco. Você comer uma cebola achando que é uma maçã, ou você ter um estado de catalepsia, ficar com os músculos enrijecidos. Então as pessoas acabam chegando na clínica com esses equívocos, né? Trazido da hipnose de palco. Ou ainda pedindo para a gente resolver tudo em uma única sessão. Ainda tem a bala de prata, né? Tipo, você faz uma sessão, reprograma a minha mente inteira. Você tira todos os programas, né? Todos os softwares da minha cabeça, faz um upload de tudo que eu quero e agora sai o super-homem, né? Tipo, mais ou menos isso. Mas não é assim, né? É porque a gente tem a experiência do cotidiano. E mais uma coisa, a gente precisa reaprender a como usar as nossas vivências, né, na vida, porque quando a pessoa vem, né, quando a gente chega para uma pessoa, vamos supor, a pessoa chega para mim com 50 anos de idade, eu quero mudar minha vida toda, eu estou infeliz com o meu peso, eu estou infeliz com minhas relações, eu estou infeliz, vai falando com tudo que está infeliz. Vamos resolver tudo de uma vez só. Não funciona assim. Claro que muitas vezes a gente acha a causa de toda, às vezes a causa é comum para todas essas questões, mas às vezes não. E mesmo com todo o processo terapêutico, a pessoa tem que fazer a parte dela de se reeducar na alimentação, se reeducar nas suas relações, saber o momento de calar e o momento de falar. Então, é um reaprendizado.
Senão, a gente, mesmo com uma super mega reprogramação mental, que é possível de ser feito, mas mesmo assim a pessoa tem que colocar em prática aquela reprogramação, porque a nossa circuitaria cerebral, ela aprende a se conduzir de uma determinada forma. Uhum. Tudo que quebra aquele padrão causa desconforto, porque a mente fala assim, não é mais assim que é para fazer, então é como? Gera insegurança na pessoa, não sei como fazer. E a pessoa começa a voltar para aquela zona de conforto que estava antes. Uma zona de conforto desconfortável, em que tudo estava dando errado, mas a pessoa se acostuma a viver com tudo dando errado. Tem isso. Exato. E aí, quando ela vem para uma reprogramação de vida, né, para uma reprogramação na mente dela, ela precisa começar no dia a dia colocar em prática aquilo que está sendo reprogramado nas sessões. Não adianta de nada a gente reprogramar as coisas se a pessoa não coloca nada em prática. Ela vai estar com uma mente, com um desejo ou com uma programação nova, no qual não é colocado em prática. Tudo que não é colocado em prática fica obsoleto. Você lembra daquela fórmula de matemática dificílima que você nunca usou na sua vida para nada e que você aprendeu lá atrás? Não, porque você decorou. O que seu cérebro fez? Aprendi agora para fazer essa prova. Exato. Acabou a prova, eu não quero lembrar disso nunca mais na vida. O que ele faz? Joga na lixeira. Deleta. É igual um computador, não tem a lixeira ali, aquele arquivo que você não quer mais? O cérebro vai lá e coloca aquele arquivo na lixeira. É possível recuperar? É. Se você ler um pouco, se você se dedicar um pouquinho, você vai recuperar aquela informação. Da mesma forma, é com todo o resto na vida. Ninguém vai conseguir alcançar um resultado novo com velhos hábitos. A gente precisa criar novos hábitos. A hipnose também ajuda nisso, a criar novos hábitos. É porque não adianta nada a pessoa chegar para você no consultório falando que está muito ansiosa, aí você pergunta como é que é o dia a dia da pessoa. Ah, eu tomo 10 xícaras de café por dia, tomo Red Bull e durmo 3 horas por noite. Ah, não tem hipnose que vai fazer com que a pessoa não fique ansiosa. Toma estimulante o dia inteiro, não dorme nada. Então, é exatamente o que você falou, precisa ter novos hábitos, né? Bons hábitos, inclusive, para gerenciar esses sintomas. E a hipnose é uma excelente ferramenta para a pessoa conseguir perceber como ela reage diante dessas circunstâncias, muitas vezes alterar sua percepção da realidade, por conta disso ela conseguir gerenciar melhor as suas emoções. E uma coisa que você falou também que é muito interessante é que muitas pessoas costumam reprimir as emoções, nessa questão do chorar. Tem pessoas que acham que chorar é uma demonstração de fraqueza. O choro é sinônimo de uma tristeza, de uma emoção. E a emoção é muitas vezes, né, ela é guiada por um comportamento. Se eu estou triste, provavelmente vou chorar. Se eu estou feliz, eu vou sorrir. Se eu tenho medo, eu fujo ou vou enfrentar aquela situação. Então, qual é a importância da pessoa saber vivenciar as suas emoções para que ela tenha realmente uma saúde mental em dia, uma qualidade de vida melhor? Porque existe essa questão, né, de que chorar é para fraco, você não pode demonstrar medo em diversas situações, principalmente homens, né? A importância da gente poder manifestar as nossas emoções de uma forma tranquila. Primeira coisa é a gente não criar bloqueio, né? Porque quando a gente cria bloqueio e aprisiona as emoções, não quer sentir ou nega, a gente só está, na verdade, impedindo que aquela emoção surja. Ela está ali, mas eu não demonstro. Mas se você não demonstra nem para você mesmo, são forte candidato a ter sérias doenças. Várias doenças. Hoje em dia, existem vários estudos cardiológicos associando infarto do coração e doenças cardíacas a justamente essa questão do não gerenciamento emocional, de criar bloqueios, de não se permitir sentir, de não se permitir chorar, porque as pessoas entenderam isso como uma fraqueza. Só que nós não somos robôs. Eu não sei onde que a humanidade vai parar. Eu acredito que todas as terapias, sejam dentro da psicoterapia, dentro da psiquiatria, dentro das terapias integrativas, todas elas serão muito úteis e necessárias no futuro, já é agora e vai ser cada vez mais. Porque a sociedade começou a querer descartar pessoas, a cultura do cancelamento, a cultura de você não poder se expressar emocionalmente, e isso só causa doenças. Então, cada vez mais nós teremos pessoas mais doentes. Se você vai num bom cardiologista, ele já informa, olha, você tem que ter uma boa qualidade de sono, você tem que ter um bom gerenciamento emocional, você tem que ter uma boa rede de apoio, você tem que ter uma boa capacidade de relações interpessoais nas suas interações sociais. Então, ele vai colocando já para você, né, a medicina atual, a medicina chinesa, a medicina integrativa, todos os aspectos da sua vida que precisam estar balanceados para que você tenha uma saúde.
Hoje a gente sabe que a saúde mental ela é extremamente necessária para a saúde como um todo. Ninguém vai estar bem fisicamente se a saúde mental não estiver bem. E eu acho que o pior de tudo, porque quando você tem um corte no braço e você cura, tem que levar um ponto, ou você vai fazer algum curativo, você vai tratar daquilo que você está vendo. Mas tudo aquilo que você não vê, no caso das emoções, ou no caso de um sofrimento psíquico, ansiedade, depressão, burnout e tantas outras coisas, tudo que não é visto, parece que é meio que, né, as pessoas não acreditam, porque elas não estão vendo. Sim. Se eu não estou vendo, então não é. Então, além de ter uma negação, há também uma necessidade de passar por cima daquilo dali. Vamos fazer de conta que isso não existe. E isso só vai crescendo, vai virando uma bola de neve. Quanto pior fica, mais sintomas a pessoa vai tendo. Até que chega num ponto em Não que aguenta esses mais, né? sintomas ficam, a pessoa fica tão disfuncional na sua vida, já não consegue mais dormir direito, já não consegue se relacionar direito, não quer ver ninguém, ou vai se isolando, ou vai ficando sem filtro, porque depende de como a pessoa reage, né? Tem pessoas que saem falando qualquer coisa, não conseguem mais se autorregular, e tem pessoas que vai se isolando, vai se trancando, né? Vai ficando o que a gente chama de constricta, guardado dentro dela mesma. Então, quanto mais isso acontece, pior é. Daí os recursos a gente poder sabendo, né? Que é claro que é muito difícil balancear todas as áreas da nossa vida. Mas se a gente tentar fazer, botar cada um na balança equilibrado, um vai ajudar o outro. Uma boa noite de sono ajuda na sua atenção. Uma boa noite de sono ajuda no seu bom humor. Uma boa noite de sono ajuda nas suas relações, porque você fica menos irritado, menos ansioso. E eu só estou falando de uma boa noite de sono. Mas se a pessoa não consegue nem fazer uma higiene do sono, quer saber a hora de desligar a luminosidade dos aparelhos eletrônicos, a hora de dormir, a hora de acordar, a quantidade de comida e de bebida que vai colocar no corpo antes de dormir, se tudo isso não é gerenciado pela pessoa, ela não consegue ter uma boa noite de sono. Você imagina os nossos aspectos emocionais. Se a gente não consegue perceber o que aquela emoção está fazendo ali, a gente não consegue dar conta dela. E a gente vai ficar negando, e muitas pessoas vivem a vida inteira negando, morrem negando, né? E passam uma vida com muita dificuldade. A grande questão é que poderia ser mais leve. Se tudo isso fosse ensinado para a gente desde quando a gente vai entrar na alfabetização, eu sou muito a favor de projetos escolares e que inclui auto-hipnose, meditação, práticas de autoconhecimento, de silêncio, de inteligência emocional, porque a criança vai aprendendo a entrar na adolescência e entender, sim, assim como tem as estações do ano, a gente não é, a primavera não é igual ao verão, que não é igual ao outono, que não é igual ao inverno. A gente também tem fases. A gente não vai estar todos os dias iguais. Por mais que você seja uma pessoa feliz, vai ter momentos de tristeza na sua vida. Claro. Por mais que você seja uma pessoa super bem-humorada, vai ter aquele dia que você não dormiu direito e que você não quer nem olhar para a cara de ninguém. Mas se a gente não sabe reconhecer isso, a gente cria um status de a máscara facial do sorriso, a máscara da felicidade. E aí é uma felicidade superficial, uma felicidade ilusória, né? Para mostrar para os outros A que felicidade você do Instagram, tá bem. né? É a felicidade no Instagram. É o mundo do Instagram, que ninguém é triste. Pode beber água? Claro, claro. E ninguém tem problema, né? Aquela 10 posts lá por mês, vivendo como se a sua vida fosse um paraíso, mas na verdade quem convive com a pessoa sabe que não é nada daquilo, né? Pois é. É bem difícil isso. Em relação a. A gente já falou dos benefícios da hipnose, de como ela é útil nessa questão de você mudar comportamentos, ter uma percepção do seu próprio corpo, enxergar a vida muitas vezes de maneira diferente. E a meditação, como é que você, como praticante de meditação, desde criança, né, que você falou, desde os 11 anos, né, que você pratica meditação, quais os benefícios que a meditação proporcionou na sua vida e que você percebe também quando, como instrutora de yoga e meditação, nos seus clientes? Olha, a meditação, ela mudou a minha vida de tudo, né? Muda até hoje. Todos os dias eu pratico meditação. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é meditar. Eu acho que isso, para mim, realmente... Cada um tem um ritmo, né? Eu sempre aconselho a pessoa a meditar na medida em que ela pode, mas incluir no dia e meditar todos os dias no mesmo horário. Porque isso vai criando uma rotina e o cérebro vai entendendo. Agora é a hora de meditar. Nem que seja 5 minutos, mas uma prática, às vezes, simples. Porque existem meditações mais simples e meditações altamente complexas, né? Então, as meditações simples são aquelas em que você vai fazendo, por exemplo, um rodízio de consciência pelo seu corpo. Agora eu estou prestando atenção no meu pé, eu tenho um pé, agora estou prestando atenção no meu joelho. Daí você poder até agradecer as partes do seu corpo que servem ao seu movimento.
Uhum. Você conseguir prestar atenção na sua respiração, entender o funcionamento do seu corpo, né? Prestar atenção no batimento cardíaco, porque a gente escuta tantos sons externos e se esquece que o nosso corpo também emite sons. E que só emite sons porque a gente está vivo, e está vivo aqui e agora. Amanhã eu não sei se eu vou estar vivo, mas agora eu estou. E o que é que eu vou fazer com isso, né? Com esse exercício de viver. Então, quanto mais eu consigo me dar conta de mim, mais eu consigo trazer minha consciência para aqui agora. E esse estado, né, que o Eckhart Tolle e vários outros autores falam, que é o estado de presença, que a gente poder estar presente para a gente mesmo. Se a gente não consegue estar presente para a gente, como é que vai ser a qualidade da nossa presença na interação com outras pessoas? Vai ser deficitária. Porque se eu não consigo dar tempo de qualidade para mim, não consigo curtir minha própria presença, como é que eu vou me relacionar com as outras pessoas? Eu sempre falo que quem não consegue tempo para meditar, não consegue tempo para estar consigo mesmo, minimamente vai se relacionar com as pessoas ou numa cobrança excessiva porque quer muita atenção, então num estado de carência, ou numa fuga porque eu não quero sofrer, então antes que eu sofra, deixa eu sair dessa relação, né, do amor líquido que você falou do Uhum. Bauman. Então a gente vai em momentos na nossa vida, ou fica estagnado também, né? Uhum. Não dou nada, Paralisa. também não recebo nada, fico paralisado ali. E a grande questão que a meditação pode trazer para a gente é esse estado de tranquilidade, um estado de satisfação com o que eu já alcancei, com quem eu sou hoje, independente do que vai vir amanhã e do que aconteceu ontem, né? Uhum. Hoje eu fiz um post engraçado falando sobre isso, da meditação, né, da importância da meditação, de você estar nesse estado daqui e agora, né, e o mindfulness é basicamente isso, né, você estar atento ao momento presente. Esse post é o seguinte, é um monge meditando e falando que você deveria meditar 20 minutos por dia, a não ser que você seja uma pessoa muito ocupada. Nesse caso, você deveria meditar 1 hora. Né? Não sei se você já Exatamente conhece isso. isso. E Já eu ia até citar é isso. E é engraçado, né? maravilhoso. Mas por que essa frase, né? Se você não tem 20 minutos para meditar, é porque você precisa de 1 hora. É porque se você não tem 20 minutos no seu dia para se dedicar para você, então é porque você precisa de muito mais do que 20 minutos, Exato. né? E quando a gente para avaliar que as nossas escolhas, que fomos nós que fazemos, e às vezes elas ocupam todo o nosso tempo e a gente não se permite entrar no silêncio, entrar no estado até para poder contemplar as nossas conquistas, a gente não consegue nem celebrar a vida, porque vai Uhum. entrando no piloto automático. Então, a meditação ela te dá essa abertura de você conseguir trazer a sua consciência para esse momento presente e entrar no estado de satisfação, no estado de alegria, você poder sorrir para você. Porque senão a vida é só cobrança. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que trabalhar. Então, o tempo todo é um ter que. Embora você tenha escolhido esse ter que, é um ter que você escolheu. Sim. Mas ainda assim, muitas vezes nem tudo está sob o nosso controle, né? A gente teve aí uma pandemia que nada daquilo estava sob o nosso controle. Mas aquilo que você consegue gerenciar dentro do seu tempo, para que você possa ficar bem com você, é assim, super importante. A grande diferença dentro da hipnose e da meditação é que a hipnose ela vai te dar algumas ferramentas, principalmente dentro da auto-hipnose, para você ir reprogramando a sua mente num estado que você pode estar deitado, você pode estar sentado, você pode estar em qualquer situação, mas não requer tanta conexão. A meditação ela é um estado de conexão de você, de você com o universo, com as suas crenças, com os seus valores. Então, é um estado muito de autoobservação. A verdadeira meditação é aquela em que você está se auto-observando. Mas as pessoas dizem que para meditar eu preciso silenciar a minha mente. Isso é um grande equívoco, né? Para meditar, nem para hipnose, nem para nada você precisa silenciar a mente. Esvaziar a Tem um, mente, né? tem um Não pensa ditado em hindu nada. que... Não pensa nada, isso não existe. Tem um ditado hindu que diz que é mais fácil parar o vento do que parar a mente. Então, o que a gente precisa fazer é justamente reconhecer os nossos pensamentos. E a meditação nesse estado de autoobservação, e aí eu acho que muito mais do que a hipnose, porque a hipnose ela vai visando você reconhecer alguns percursos do seu pensamento, algumas coisas para que você possa trabalhar alguma necessidade que você tenha, resolver alguma coisa, ou se acalmar. Então, são técnicas rápidas que você consegue se autogerenciar mais rapidamente. O estado meditativo, quando você entra na contemplação, na autoobservação, você é capaz de começar a observar os seus pensamentos. E aí você começa, opa, pensei isso agora. Esse pensamento surgiu de onde?
deixa eu ver o caminho desse pensamento. Aí você começa a observar qual o caminho daquele pensamento. Porque realmente esse pensamento quer me informar. E aí deixa ele seguir o fluxo. Veio outro pensamento. E o que é que eu estou pensando agora? E aí você começa a observar e você aprende com você. O quanto que você pode aprender com você mesmo, mas você abre mão. E eu digo que os nossos maiores professores são os nossos pensamentos. Porque à medida que a gente vai reconhecendo eles, a gente vai vendo esse pensamento me leva para uma insegurança. Essa insegurança veio de onde? E aí você pode levar isso para o tratamento com a hipnose. Eu reconheci em mim uma insegurança lá de não sei de onde. Eu não soube ressignificar sozinho, mas o terapeuta vai ajudar a ressignificar. Então, se a pessoa também não faz o trabalho dela, fica muito difícil ela avançar, né? Então, a meditação é um recurso maravilhoso para o dia a dia. Hoje em dia, a gente já sabe, a gente tem, que eu falo que são os breaks meditativos, né? Que no trabalho, que a pessoa já consegue colocar 5 minutos e as empresas já estão colocando lugares mesmo para as pessoas poderem meditar, sala de meditação, para que as pessoas possam fazer um intervalinho ali, curto, e conseguir se dar conta de si mesma, né? Estar em estado de tranquilidade. E aí, quando a pessoa volta, aquilo amplia o estado de atenção, melhora a qualidade do trabalho, diminui os erros, porque quanto mais atenção você tem, menos erro você tem, melhora a qualidade do sono, você consegue lidar melhor com as suas emoções, porque você as observa, percebe que tem, as acolhe. Então, você vai mudando a sua atitude. Eu, como praticante de meditação, não tanto tempo quanto você, mas já tem um certo tempo também, alguns anos que eu medito praticamente diariamente. O que eu percebo praticando a meditação é que é como se eu conseguisse me enxergar através de uma outra pessoa, através de um outro ponto de vista. É como se eu pudesse fugir um pouco de mim mesmo e enxergar os meus pensamentos, como você falou, as minhas atitudes. E a partir dessa percepção diferenciada que a meditação proporciona, eu consigo perceber, inclusive, que os nossos pensamentos eles vão gerar muitas vezes sentimentos. Esses sentimentos vão levar a ações e as nossas ações vão levar a algum resultado. Então, assim, tudo começa com o nosso pensamento, né? O resultado de muitas coisas que a gente tem na vida acontece de formas automáticas que a gente tem de pensar ou de reagir diante de determinada circunstância. Então, como você falou, eu como praticante de meditação, eu crio essa conexão comigo mesmo, consigo me enxergar como se eu estivesse sendo uma outra pessoa, um observador vendo o Tiago, e a partir daí conseguir entender por que daquele meu comportamento. E é isso que a terapia cognitivo-comportamental faz, né? Através dessas crenças nucleares, de você se questionar por que você pensa em relação a alguma coisa daquela maneira, e a partir daí você mudando o seu comportamento. Então a meditação, para mim, é muito boa nesse sentido, e existem também diversas evidências científicas que meditadores frequentes conseguem ter uma atividade melhor do córtex pré-frontal e inclusive ter mais inteligência Sim. emocional, né? Porque E tomada de decisão. exato, porque tem aquele sequestro da amígdala muitas vezes, a pessoa não sabe como reagir diante de uma circunstância, né, mais alterada, quando ela está sendo confrontada por alguém, e quando você para e você consegue perceber que aquele é um momento de você parar, né, de você frear e muitas vezes ter que engolir a seco aquilo que você gostaria de, enfim, expor para aquela pessoa, um chefe, enfim, alguma pessoa que seja superior a você num cargo corporativo, enfim, dentro da sua empresa, você consegue, cara, não vale a pena, né? É como se o nosso cérebro, a parte analítica e racional dissesse pra gente, não precisa dizer isso agora, mas as pessoas que não têm essa inteligência emocional, muitas vezes poderiam praticar meditação para conseguir gerenciar melhor as suas emoções e com isso ter uma melhor qualidade de vida, porque é como você falou, a gente não escolhe o que vai acontecer na nossa vida, todo mundo vai enfrentar desafio, todo mundo vai enfrentar situações estressantes, mas a gente tem como escolher a forma que a gente vai reagir a essas situações. E a meditação e a auto-hipnose são ferramentas incríveis para a gente enfrentar esses desafios que são comuns a qualquer tipo de pessoa. Isso. E quanto mais a gente vai aprendendo a lidar com esses desafios e aprendendo até a acessar esses recursos internos, mais fácil, a gente é como se fosse uma escadinha, a gente vai subindo o degrauzinho da escadinha, né? E quando alguma coisa negativa acontece, ou um desafio acontece, que antes você teria uma reação, hoje você conseguiria ter outra reação. Essa é a grande vantagem, a gente consegue até brincar de experimentar. Fiz isso assim, não funcionou. E a gente vai se auto-percebendo nesse processo. Mas também, se a gente não faz nada, tudo fica do mesmo jeito. E o que eu tenho percebido muitas vezes, Thiago, é que as pessoas querem a mudança, mas elas não querem o processo.
Elas querem só o milagre, né? A caixinha pronta, mas eu não quero ter que limpar a caixinha, botar as ferramentas dentro da Aí, caixinha, quer escolher remédio, quais né? ferramentas usar, Porque o exatamente. remédio é muito fácil. O cara vai lá na farmácia, compra o remédio, pronto, vai passar aquilo. Agora, quando você. A mudança, né, que existe esse processo, que muitas vezes não é fácil, é doloroso, né? Exige um esforço, aí a pessoa realmente prefere viver aquela vida que, inclusive, é horrível, mas é aquela que já está acostumada, de não dormir bem, de trabalhar, sei lá, 14 horas por dia, ficar tomando, sei lá, 1.000 litros de café ou bebida alcoólica, enfim, não ter um regramento, não ter uma boa qualidade de vida, mas é a vida que ela acostumou, é a vida que ela sempre teve, que ela viu os seus pais muitas vezes vivenciando, e vai copiando esses modelos que, né, ela observou quando era criança e não percebe que esse esforço para você ter uma mudança e realmente ter uma qualidade de vida, na verdade ela está investindo em si mesma e que quem vai colher os frutos depois vai ser ela mesma, mas muitas vezes as pessoas não têm essa percepção. Igual as pessoas que fumam, né? Eu conheço vários amigos que fumam, tenho amigos que fumam, e você fala, cara, mas isso aqui faz mal para você, para que você fumar? Porque eu sou ansioso. A pessoa podia usar diversas técnicas para gerenciar a sua ansiedade, não fumar um cigarro que você está, além de, né, de contaminar o seu corpo com nicotina e diversos outros componentes químicos que existem no cigarro, você está, enfim, você não resolve a sua ansiedade fumando um cigarro. Mas a pessoa não quer mudar, então não adianta você falar para a pessoa que o cigarro faz mal, que pode desenvolver câncer do pulmão ou de diversos outros tipos de doenças se ela mesma não quer. Então, acho que é importante também dizer isso, né, que a hipnose, tanto a hipnose quanto a meditação, não são ferramentas miraculosas que vão fazer com que a pessoa, com uma sessão, né, ou com uma prática, ela vai mudar a vida dela de forma completa. Não, é algo que vai te ajudar nessa caminhada, mas quem tem que caminhar é você mesmo. Perfeito. E mais, assim, né, completando o que você está falando, nem sempre a gente vai estar bem para meditar. Às vezes você está num estado de tanta agitação que você não consegue. Você senta para meditar e você fica com a mente, né, não te ajuda, você não consegue fazer nada naquele dia, não rende. Uhum. Quando a gente está assim, num estado muito alterado de humor, né, ou de pensamentos, o melhor é você conseguir extravasar através da respiração, ou de algum método mesmo, né, de colocar para fora, porque aí primeiro você consegue esvaziar, você consegue usar a respiração como um recurso para você, porque respirar todo mundo respira, né? Mas prestar atenção e usar como um recurso é outra coisa. Então, quando você consegue usar isso como um recurso, inspirar, soltar mais o ar do que tá colocando para dentro, quando você consegue algumas técnicas de respiração que são muito poderosas, você vai entrando num estado de acalmando, 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 até você conseguir meditar. Ou até você conseguir sentar para encontrar respostas, né? Eu já meditei até chorando, veja bem, de verdade. Porque eu queria assim, nossa, mas eu quero compreender essa tristeza. Porque quando à medida que você vai se conhecendo muito, você não quer mais fugir de você quer se reconhecer, você quer se acolher, você quer se abraçar. E você para de ficar esperando que os outros reconheçam a sua dor, que os outros acolham o seu sentimento, porque você está se acolhendo. E aí o que vier do outro é lucro, mas você está dando para você em primeiro lugar. Então, esses recursos terapêuticos, eles são recursos poderosos para que você se aproprie de si. E não tem vida no qual a gente, não se apropriando de si, a gente consiga ser feliz verdadeiramente. Porque senão vai ter uma felicidade, ou o que as pessoas confundem, felicidade com alegria, né? Momentos de alegria superficiais. Mas não é isso que é felicidade. Felicidade, de acordo com a filosofia antiga, né? Eu gosto dos filósofos antigos, Sócrates, Platão, Aristóteles, e o que eles falavam é um estado de satisfação e sensação de plenitude. Mas como que eu vou ter plenitude se eu não consigo ter autorrealização? Como que eu vou ter plenitude se eu só estou trabalhando para pagar conta? Como que eu vou ter satisfação se eu não paro para me perceber? Não vai ter, gente. É tudo muito superficial. Aí a gente encontra um prazer hoje, rapidinho, aquele prazer daqui, né, a 1 hora acaba, e aí aquela sensação de prazer, ela termina, e aí você entra no desprazer. E por Uhum. isso que o que a gente tem hoje na sociedade é uma montanha-russa emocional. As pessoas estão sempre no carrinho da montanha-russa. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, porque não sabe reconhecer. A gente sai do carrinho quando a gente reconhece as nossas emoções, lida com elas e dá vazão para elas de uma forma saudável para a gente. A gente está realmente se apropriando das nossas emoções e de quem a gente é, porque nós não somos somente as nossas emoções, nossos pensamentos. Isso é passageiro.
existe uma essência, né, da gente que permanece todo o tempo. Sim. Se a gente olhar todos os nossos desafios para trás, a gente sabe que isso molda, sim, muito da gente, porque a gente, às vezes, se acostuma. Tem gente que se acostuma a ser triste. Esse aqui é duro da gente falar isso, e talvez quem está assistindo a gente agora possa se reconhecer nesse momento, mas é isso, tem gente que se acostuma a ficar com raiva, se acostuma a viver com medo, se acostuma a ficar triste e acha que essa é a condição natural. E até justifica, que é uma justificativa da mente, e que fala, eu sempre fui assim. É uma Isso aí é racionalização, normal né? para mim. Começa a generalizar, eu sempre fui assim, eu sou assim mesmo. Eu estou percebendo você mais triste hoje. Não, isso é natural para mim. Naturalizou uma coisa que não era para naturalizar. Não era nem para tristeza ter feito morada ali, né? Era para chorar o que tivesse de chorar, compreender, aprender e seguir em frente. Então, eu tô rindo porque eu fico escutando algumas pessoas falando em relação à personalidade, eu sou assim, eu sou aquilo, e ainda dá a desculpa do signo. Não, porque eu sou libriano, então é meu jeito mesmo. Eu sou não sei o quê, então Mas se fosse assim, leonina é se assim. fosse Então, assim, tipo, aí elas se é, apegam ao signo pra justificar os comportamentos que elas sabem que são equivocados. mas se fosse assim, todo mundo que fosse do mesmo signo ia ter os mesmos comportamentos, É, mas não é exatamente. assim, né? Quem acredita em signo, o signo ele pode até te dar um norte, né, de algumas bases, mas não é isso que vai guiar você. O que vai guiar você é a sua atitude, são as Exato. suas escolhas, é você poder separar o que você quer incluir na sua vida e o que você quer retirar da sua vida. Aliás, esse é um exercício que as pessoas poderiam estar trazendo hoje para uma prática meditativa. É fechar os seus olhos e perguntar: o que eu quero incluir na minha vida nessa próxima semana que eu sei que vai me fazer bem? Uhum. E o que eu quero tirar da minha vida nessa próxima semana, que é mais fácil de tirar nesse primeiro momento, que vai me ajudar a ficar melhor? Porque tem coisas que você coloca, tem coisas que você tira, que você precisa eliminar, os maus hábitos, né? Por exemplo, dormir 3 horas da manhã, se você tem que acordar às 6, isso não Uhum. tem como. Você vai, sim, já foi mais do que comprovado que a qualidade do Sim. sono interfere em toda a sua Tudo. conduta pela vida. Então, se a gente não consegue ir se gerenciando para organizar o tempo, para organizar tempo de vida, com a família, com o trabalho, com o lazer, e também para você se sentir realizado. Eu digo que todo mundo tem que ter um senso de utilidade, a gente tem que saber que a gente está colaborando com alguma coisa. Cada um tem sua singularidade, sua individualidade e dá sua contribuição de acordo com aquilo que traz satisfação para você. Aquilo que faz você brilhar os seus olhos, aquilo que traz encantamento para você, ali está a sua contribuição. É aquilo que você, quanto mais você transbordar disso à sua volta, melhor vai ser. E se você parar para pensar, é nessa área que te encanta, que você sabe, que às vezes você fala quando você está fazendo aquilo, nossa, eu podia viver disso, eu nasci para isso, Uhum. eu adoro fazer isso. Independente da grana, isso me faz bem. Uhum. Quanto mais você consegue colocar sua energia nisso que te faz bem, mais as pessoas vão se alinhar com você e isso vai multiplicar e crescer na sua vida. Mas se você não reconhece isso, ninguém veio aqui só para trabalhar e pagar conta, né? Se veio, tá tudo muito Uhum. errado, porque não é isso, né? Não é. E A uma gente vida quer o nosso triste, né? processo, Uma vida a gente triste. quer o Você nosso veio aqui para processo. trabalhar, ganhar dinheiro e morrer. Poxa, Não é, é, não é é, né? Nem uma... nada do que a gente tem, que a gente construir fisicamente, materialmente, embora isso seja importante, porque nós estamos vivendo aqui, né, no mundo Sim. material, mas nem nada do que a gente construir a gente vai levar, nem o corpo a gente vai levar. A gente não escolhe nem a roupa do último momento, né? Alguém vai escolher para a gente. Então, se a gente não começar a escolher a viver bem, o que vai ter valido essa vida? Uhum. Esse é o grande desafio, né? A gente poder escolher o que fazer com o nosso tempo, como aproveitar melhor o nosso tempo, como a gente ser feliz, como a gente se sentir autorrealizado. E isso é E, uma construção, é a gente com a gente mesmo. e uma coisa que acho que é importante também ser dita, que você falou, tem pessoas que se acostumam a serem tristes, pessoas que tendem a ser depressivos e a analisar sempre as coisas da pior maneira possível, mas a pessoa pode mudar, né? Queria saber se na sua, né, prática clínica você viu pessoas já com idades avançadas mudando de vida através da psicoterapia, aprendendo meditação, Olha, auto-hipnose. você falou isso, eu lembrei de uma das primeiras clientes que eu tive na minha vida, que tinha aí em torno de 60 anos, e tinha, que a gente chama de ideação suicida, né? Que é quando a pessoa tem esse impulso, né? De não valorização da vida, ou de olhar o que a gente chama de, que o Beck fala que é uma tríade cognitiva, né? De uma visão pessimista de si mesmo, do futuro, do mundo, da vida. Aí a gente trabalhou muitas coisas, e foi muito, acho muito interessante, assim, a gente
quando a gente olhou a história dela, né, o quanto que ela foi mudando com o processo terapêutico. Então, eu acredito profundamente. Se a gente não acreditar que o ser humano pode mudar, nenhum processo terapêutico tem sentido. A gente só pode acreditar que nós mudamos. Eu não sou igual hoje ao que eu era ontem. Eu falo que eu estou a cada dia me descobrindo mais, me reinventando, né? E essa capacidade que a gente tem, meio que camaleão, de se reinventar, é que dá sentido, porque às vezes você vai lá e recebe uma notícia negativa ou perde um ente querido e você precisa se redescobrir, se reinventar diante dessa circunstância. Então, sim, o ser humano tem essa capacidade, né, de atravessar desertos, mas chegar nos oásis e reencontrar novos caminhos. Então, por isso que, independente da situação em que você esteja hoje, que a pessoa esteja hoje, se ela buscar uma ajuda qualificada, se ela se permitir também, que não adianta só buscar ajuda e não se permitir entrar no processo, se permitir as mudanças e começar a experimentar, dar pequenos passos, fazer pequenas coisas diferentes, o resultado virá logo ali na frente. A gente brinca dentro da psicologia que basta começar, basta dar o primeiro passo. A gente não precisa subir a Torre Eiffel. A gente precisa dar o primeiro passo, né? Então, é botar o pezinho, botar um pé na frente do outro, devagar. Mas é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Então, sim, a gente consegue transformar vidas na medida em que as pessoas se permitem que a sua vida seja transformada. Porque, como a gente falou no início, né? É um processo de facilitação. A gente vai ajudando a pessoa a se redescobrir, mas ela tem que querer e ela tem que se permitir. E eu já tive clientes que que avançaram muito e chegaram num ponto e falaram para mim: olha, eu amei todo o nosso percurso, amei tudo que eu consegui alcançar, mas para mim tá bom. Daqui para lá eu acho que eu já não quero mais. Eu não quero ir mais do que eu já alcancei. Eu já cheguei no ponto que para mim tá bom. Se um dia eu quiser avançar mais, aí eu te procuro novamente. E isso já aconteceu, da pessoa se dar alta, né, e sumir 2 anos, e daí a 2 anos, olha, agora eu estou numa nova fase, agora eu estou num novo momento da minha vida, e agora eu quero olhar para esse aspecto aqui que antes eu não tinha olhado. Porque tem o tempo também da pessoa internalizar todo o processo, dela internalizar a mudança que ela fez. Para algumas pessoas, mudar é muito fácil. Para outras, não. Para outras, mudar é um processo doloroso, porque tem mais apego, mais identificação. Então, isso vale de cada um. A gente não pode, o terapeuta, ele não pode atropelar o cliente, né? Então, cada pessoa é uma, né? Então, é respeitar o tempo do outro caminhar, o tempo do outro avançar, porque é a terapia no tempo daquela pessoa. Pô, isso é muito bacana, né? Esse processo ser individualizado, não existe fórmula mágica para todo tipo de pessoa, né? Cada um tem suas peculiaridades, mas é importante isso que você falou, que independente do estágio da vida da pessoa, se ela é nova, ou se da meia idade, ou já de uma idade mais avançada, todo mundo tem a capacidade de mudar, né? Ninguém é obrigado a ser o tipo de pessoa que foi durante, sei lá, 40, 50, 60 anos da vida, 70. A pessoa sempre pode mudar. Muitas vezes as pessoas precisam de mudanças, reviravoltas da própria vida, descobrir uma doença ou ter a perda de um filho, de algum ente querido, para cair a ficha e a pessoa entender que ela não precisa continuar naquele mesmo lugar. Mas outras pessoas percebem isso por si mesmas, né? Então é importante dizer isso, e que quem estiver escutando agora esteja passando uma situação difícil, não é porque você viveu assim a vida inteira que você precisa continuar vivendo da forma que você sempre viveu. Bia, para a gente encerrar aqui, uma dica que você pode dar para as pessoas que estão se sentindo ansiosas e num estado realmente de ansiedade mais exagerado, nem a hipnose funciona, né? Por exemplo, numa crise de pânico, a pessoa não consegue pensar, ela não vai conseguir fazer um processo de auto-hipnose porque ela vai estar naquela reação de luta e fuga. Então, qual seria a dica de respiração que a pessoa pode fazer no momento de praticamente um pânico, por exemplo, para ela se acalmar? Olha, parece absurdo o que eu vou dizer, mas funciona, que é uma maravilha. Quando você não consegue nem respirar, a melhor maneira de colocar para fora é soltar um grito, sabe? Às vezes a pessoa não está conseguindo controlar a respiração, sabe? Vai devagarinho, mesmo que a pessoa não consiga gritar, vai até soltar um grito. Quanto que isso alivia? Porque a ansiedade é como uma panelinha de pressão, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo,
a pessoa fica cheia, né? Cheia de milhares de coisas que ela mesma colocou nas costas dela. Lembrando que ninguém é vítima da ansiedade. A pessoa ela vai se transformando na medida que ela vai permitindo que a panelinha dela vai enchendo. Então, ela vai precisar aprender o autogerenciamento. Então, num primeiro momento, a respiração é maravilhosa, mas às vezes é muito difícil. Pessoas que entram em crise, eu já tive clientes que quase foram atropelados, que tiveram paralisia por crise de ansiedade no meio da rua, ou que já tiveram crise. Então, duas coisas que são muito comuns em crise de ansiedade, crise de pânico, é choro. Às vezes a pessoa não consegue controlar, a lágrima começa a descer, e aí, se eu estou perto de uma pessoa dessa, a primeira coisa que eu falo é isso mesmo, chora mais. Bota para fora, isso mesmo, deixa sair. Vê se você consegue gritar, faz aquele choro, sabe, mais exagerado. A gente intensifica para poder ela botar para fora, porque ela precisa esvaziar. E às vezes só assim, agora é lindo na teoria, agora vamos fazer uma respiração 4 por 8. Você inspira, conta 4, solta o ar pela boca, conta 8. No momento da crise, a pessoa não está nem te escutando. Ela não está fazendo isso, não está. Então, se você não está raciocinando, né? Aquilo que você falou, o sistema límbico já foi capturado, o cérebro reptiliano já está ali gritando, não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é justamente intensificar o choro, ajudar aquela pessoa a botar para fora, a gritar. Algumas pessoas sentem vontade de vomitar, e aí quem está do lado, às vezes, não chora não, não, olha, não vomita não, que vai passar vergonha na rua. Gente, a pessoa tem vontade de vomitar, não tem como se controlar aquilo. Né? A pessoa pode, já teve casos de pessoas que morreram engasgadas, que tiveram, porque ficaram tentando controlar. Tem que deixar sair. É isso, tem que deixar sair, deixar fluir toda aquela crise até passar. Numa crise é isso, deixa as coisas acontecerem e aí depois você vai se recompor. Então, não precisa quebrar a casa inteira, né? Um grito já ajuda. Não precisa. Mas aí, ó, se tiver outras alternativas, só com umas almofadas, dá uns gritos, o sopro rado yoga que bota para fora, sabe? Tudo que puder botar para fora. Tem um exercício maravilhoso, eu gosto muito de fazer 1 minuto, pode? Claro, pô. Que é você inspirar e fazer isso aqui, ó, na bochecha. E aí você vai fazendo, então é só isso, ó. Até acabar a respiração. Faz 3 vezes, sente um alívio na hora. É impressionante. Para ansiedade, é maravilhoso, porque dá uma sensação de alívio, porque a gente acumula muita tensão aqui no maxilar. Tem pessoas que têm bruxismo, têm dificuldade de dormir. Então, isso se a pessoa ainda não chegou no ponto da crise, em que sabe que não consegue mais gerenciar, que aí o que acontece? A extremidade fica gelada, a pessoa não consegue nem se mover, dá uma paralisia corporal, tudo isso acontece numa crise, o coração acelera. Então, tem que botar para fora, tem que deixar acontecer. Se a pessoa não conseguir, de jeito nenhum, tiver, né, existem casos que a pessoa tem até que ser hospitalizada, né, para poder tomar um calmante, alguma coisa, algum tipo de medicação. Mas caso a pessoa consiga gerenciar em seguida, fazer os exercícios para ir ajudando, o exercício de inspira 4, solta o ar 8, esse que eu falei, o sopro rado yoga, tudo que puder botar para fora e aliviar, e aí vai se recompondo. A melhor coisa depois de uma crise é dormir, né? Essa pessoa pode ter porque tem uma descarga emocional, o corpo fica sensível, o corpo fica fragilizado, então ele vai ficar mais cansado, a pessoa fica cansada, há um esgotamento no corpo, é um esgotamento físico, mental, emocional, então a melhor coisa é a pessoa dormir e poder se dar o tempo de se recompor e depois é outro dia, seguir em frente. Ninguém está livre disso, né? Mas se permitir também, deixar acontecer, porque senão não adianta, a pessoa, se você fica tentando até controlar a crise, no sentido de não sinto, não quero sentir, eu vou ficar trancando, a hora que vier pode ser muito pior, né? Então, o autogerenciamento significa deixar fluir aquilo que você está sentindo também. Sim, e outra coisa também que é importante é a pessoa não ter essa vergonha, né, de saber que está tendo uma crise naquele momento, uma crise de pânico e buscar ajuda, né, porque muitas pessoas também ficam com esse medo, esse preconceito, poxa, será que eu vou no psiquiatra? Mas, pô, psiquiatra é médico de maluco, não vou no psiquiatra, não preciso disso, isso só aconteceu comigo agora e não. Você precisa, né, ter um acompanhamento qualificado de um médico e de um psicólogo para você fazer psicoterapia e não ter esse preconceito, né, de achar que o problema é só com você, que não, todo mundo tá, ninguém tá, todo mundo tem esse risco, né? Inclusive uma estatística pré-pandemia da Associação Americana de Psicologia, que 30% dos americanos teriam algum momento na vida que passaria por algum transtorno de ansiedade, e são os transtornos mentais mais comuns.
Então, isso é comum, não é, você não é uma pessoa mais fraca por estar vivenciando alguma coisa nesse sentido, tendo, né, uma ansiedade aumentada, ter passado por uma crise de pânico. Era importante que você busque ajuda médica e psicoterápica para você dar continuidade na sua vida, né, de um modo geral. Então, isso só depende de você, né? Depende de você não aceitar viver a vida ruim que você está vivendo, as circunstâncias ruins que você está passando, porque a mudança só depende de você e com certeza vai ser mais rápida se você buscar profissionais que possam te ajudar nesse caminho. Bia, queria te agradecer pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, que com certeza foi mais uma vez um conteúdo muito útil para todo mundo que vai escutar a gente ou está escutando a gente nesse momento. Então, queria agradecer aí e tomara que eu consiga conversar com você em breve para gerar mais um conteúdo relevante para a sociedade de uma forma geral. Ah, que ótimo. Obrigada. Eu agradeço muito também poder participar. E só uma frase final aí para deixar de mensagem para as pessoas. Faça por você o que só você pode fazer por você. A sua felicidade não é terceirizada. Existem coisas que não vêm apenas do mundo externo, depende de você poder investir no seu autoconhecimento, que nunca é demais, né? É algo que você nunca vai perder, é o Sim, autoconhecimento. Então, você saber lidar com você mesmo, saber os seus momentos, saber os seus limites, poder reconhecê-los e poder investir no seu próprio percurso, que é só seu, isso vai tornar a sua vida melhor para você, né? Então, cabe a gente poder fazer isso, se dar esse presente de tornar a vida um pouco mais fácil para a gente, de facilitar o nosso percurso. sim. Saúde mental é investimento, né? Não é custo. Então, é, todo mundo deveria buscar um pouco mais ter essas ferramentas que a gente conversou aqui de auto-hipnose, meditação, ou práticas ainda simples, como dormir bem, se alimentar melhor. A saúde é algo integrativo, né? É holístico, envolve diversas áreas da nossa vida. Se a gente só foca em uma coisa, a gente acaba esquecendo outra e acaba não tendo uma saúde plena. Obrigado, Bia, pela Perfeito, conversa gratidão, obrigada. e espero conversar com você em breve de novo. Com certeza, obrigada, até a próxima. Até a próxima.